Fala, galera da Mandi, muito boa noite. Aqui quem fala é Fernando Chiodini. Então, a gente vai falar hoje sobre luto e sobre Covid, né? Então, o que vocês sabem sobre os diferentes tipos de luto, né? E o que vocês sabem sobre a condução clínica desses tipos de luto, né, na prática clínica? Quais são as pistas que os pacientes dão para a gente conseguir identificar, para saber o prognóstico dele, para saber qual é o tratamento? Então, hoje, o Dr. Cláudio Gaspar, médico psiquiatra formado pela Escola Paulista de Medicina, a gente vai passar régua nessas dúvidas aqui, nesse tema tão importante que atualmente, né, nessa época do Covid, está ganhando muita força, né? Que a gente está vendo bastante nas consultas, né? Então, bora lá, Claudião. Bom, primeiro agradecer o convite, principalmente para falar de um tema absolutamente importante, não tem discussão, né? Eu acho que para vocês clínicos deve ser um desafio diário enfrentar todas essas complicações do luto e o luto, particularmente dos estressores psicossociais, é um que desperta na contratransferência, então no atendimento, os sentimentos do profissional de saúde quando está ali com o paciente desperta muita coisa. E muita coisa muito mal digerida, né? Então, acho que todo mundo revive um pouco das suas histórias pessoais. É um momento que gera muita dificuldade no contato com o paciente. Eu lembro, eu na faculdade de medicina, na escola de medicina, tinha muita dificuldade quando comunicar um falecimento ou um paciente que chegava, por mais que fosse uma clínica, sei lá, urologia, qualquer outra coisa assim, e perdia alguém, é muito difícil de lidar. Então, 500 mil mortos, foi isso que a gente atingiu já? Isso, De acho que Covid? um pouco mais de 400 mil, né? Tá. Falando sobre isso, agora que você falou, até lembrei, assim, nas consultas do dia a dia, assim, a gente acaba, mais ou menos, a cada uns 10, 15 pacientes, assim, a gente acaba tendo sempre um ou dois que viram e falam, nossa, doutor, meu ente querido, seja pai, mãe, irmão, filho, morreu, entendeu, por causa do Covid ou de outra coisa, mas atualmente, principalmente Covid. Ou paciente que falta na consulta, a gente vai entrar em contato para saber falecimento, né? A gente acaba nem na consulta, às vezes, nem abordando isso, né? A gente vai direto pro foco, né? Que é a queixa clínica principal, às vezes é um ambulatório cheio de uma determinada especialidade e acaba esquecendo, né? De abordar esse assunto tão importante, né? E é algo super prevalente, né? Eu estava vendo aqui um estudo que lançou no Lancet, que foi em 6 de abril, que ele viu 236 mil pacientes. Ele viu todos esses pacientes, ele traçou uma coorte para ver a prevalência de transtornos neuropsiquiátricos, né? E assim, um negócio muito interessante que eu vi foi que a prevalência de qualquer tipo de alteração de humor, seja depressão, seja luto, seja qualquer coisa que entra nos transtornos de humor, a prevalência foi de 4%. Então, se a gente se a gente pegar essa coorte e transferir para o Brasil, mais ou menos, então vai dar um pouco mais de 400 mil falecidos de Covid, vai dar 16 mil pacientes que estão em luto, que estão em transtorno de humor, seja qualquer ele for. Então, esses pacientes, eles existem, então a gente precisa identificar eles e precisa saber tratar eles, tá aumentando muito, né, esse número de pacientes. Uhum. Eu acho que a primeira coisa é tentar diferenciar quais são os tipos de luto. Existe o luto, que eu acho que é o mais prevalente de todos, que é o luto simbólico, né? Que é perdi o emprego, estou para ser mandado embora, perdi alguma coisa que eu gosto muito, relacionamentos, esses lutos que não é exatamente uma perda de um ente, mas eles são absolutamente, eles impactam muito também na clínica diária e, enfim, são precursores de vários transtornos mentais. Existe o luto traumático, né? Então aquela vivência ali na UTI, alguma coisa. Internação, né? O próprio médico, quando ele está exposto, o profissional de saúde, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, físio, todo mundo que está ali envolvido no atendimento dos pacientes, pelo estímulo repetitivo de ver vários pacientes morrendo, pode gerar um estresse pós-traumático,
Então, assim, ainda que ele não tenha uma relação pessoal com esses pacientes, a exposição repetida, que a gente chama de trauma vicário, pode levar a esse quadro de estresse pós-traumático e evolui igual um estresse pós-traumático mesmo. O paciente revive, não consegue mais ir trabalhar, muito incapacitante. Enfim, tem o luto persistente, que é uma perda, e a partir dessa perda o paciente não se recupera mais. Ele tem uma quebra de personalidade, do funcionamento psicossocial. Pro clínico, vamos lá, para vocês no dia a dia, como diferenciar o que é o paciente mais com características de bom prognóstico e com características de pior prognóstico. Então, tem um luto. O paciente ali morreu, o familiar morreu, e aí o paciente chega para você. Ele só fala naquilo. Isso domina a consulta. A primeira coisa é a humanização da medicina, que é difícil. Vejam não sei se é para cima ou para baixo, a nossa live de burnout. É difícil, é muito difícil no momento de burnout. Os profissionais também totalmente esgotados, e ali descer o nível e vir para a humanização. Muitas vezes, a única coisa que o paciente precisa é falar. E o médico é o cuidador. Então, contar um pouco para o médico, que seja um médico de família, um cardiologista, contar um pouquinho já ajuda bastante. Ok, paciente sentou, você deixou ele falar livremente, ele falou um pouco sobre o luto, como que eu vou investigar as características de bom e de mau prognóstico? Acho que a melhor analogia é o mar. Então, Olha só. o luto vem em ondas. Você perde alguém, é uma onda muito forte, e aí passa. E aí depois de um momento você começa a vir e vão vindo várias ondas. Só que essas ondas são de lembranças. Nossa, teve aquele dia que isso aconteceu, pode ter um pouco de raiva, pode ter aqueles estágios do luto que depois eu vou passar, mas vem ondas e a tendência desse mar é ir cada vez mais acalmando. Então a frequência dessas ondas vai diminuindo e a intensidade dessas ondas vai diminuindo. Esse é o luto fisiológico, vamos dizer assim. Gostei muito dessa analogia. Muito legal. O luto patológico já vai ser diferente. Essas ondas que vêm, então esses pensamentos que vêm, eles não são sentimentos de saudade, cenas com o falecido, são pensamentos de culpa. O que eu deveria ter feito. Não fui suficiente. A pessoa se sente inútil. A pessoa sente que deveria enfim, que poderia ter feito muito mais. Ela se sente culpada pelo falecimento, ela se sente culpada por não ter dado a atenção devida, e aí fica vindo esse tipo de pensamentos de culpa, inutilidade e menos-valia. Entendi. São muito diferentes esses pensamentos que vão predominando. Esses pacientes que o pensamento, na hora que você está conversando, aparecem mais, de novo, culpa, inutilidade e menos-valia, acende a luz, é um red flag. Outros tópicos. O segundo tópico ali também muito importante. Funcionamento. A pessoa que está em luto patológico, ela tem uma quebra de funcionamento. Ela não está conseguindo funcionar, ela não está conseguindo mais trabalhar, ela está se isolando dos amigos, ela não está conseguindo mais se divertir em nenhum momento. A pessoa que está em luto está super entristecida, tem esses pensamentos de saudade, tem uma quebra de funcionamento transitória e não tão acentuada quanto o luto patológico. Tá? Luto patológico não é necessariamente depressão. Não é um transtorno do humor propriamente dito. O luto patológico pode evoluir para a depressão. O luto patológico pode ocorrer num transtorno de adaptação, transtorno de ajustamento. Entendi. Pós-luto, se a pessoa tiver os sintomas de luto patológico muito acentuados, ela pode cometer suicídio. E é um suicídio que não teve nada a ver com depressão. Não é um paciente deprimido, é um paciente que teve um estressor muito, muito, muito grave, muito agudo, e seus mecanismos de coping, né, de lidar com a situação, não foram suficientes, e ele cometeu suicídio.
Então, enfim, não sei se eu tô... Não, Pergunte. eu tenho muita dificuldade, assim, no dia a dia, às vezes, de diferenciar o que é luto patológico, o que é depressão. Eu sei que essas coisas, esses diagnósticos, às vezes, se coexistem, né? Eu andei pesquisando, eu vi que tem uma corte holandesa que viu a prevalência de associação de transtornos neuropsiquiátricos com o luto, né? Seja ele luto não patológico e patológico. Ele viu que depressão transtorno de humor, principalmente depressão, associado em 40% a 50% ao luto, né? E também as outras transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, também foi de 10% a 20%. Então, essas doenças elas se coexistem Perfeito. e a gente precisa saber identificar, né? E eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de diferenciar luto patológico da depressão, entendeu? Às vezes, quando que eu indico uma medicação, se não indica medicação, é muito difícil. Realmente, eu acho muito difícil. Eu acho que essa analogia do mar é boa. Algumas analogias, assim, você tem algumas perguntas-chave são muito essenciais, porque quando a pessoa começa a falar um monte de informação e trazer um monte de angústia, você não sabe lidar, você fica se sentindo mal, você começa a pensar em questões suas, pessoais, e aí você não consegue abordar muito o paciente. Então, ter esse roteiro, ter essa estratégia de eu vou deixar esse é o momento da fala livre. Às vezes pode durar 5 minutos, 10 minutos. A fala livre, deixou a fala livre, passou a fala livre, fazer essas intervenções pontuais, essas perguntas pontuais. Isso já ajuda a direcionar bastante. A depressão são os critérios que, enfim, critérios de depressão. É que tem uma coisa que confunde muitas pessoas. As pessoas acham que depressão é tristeza imotivada apenas. Ah, não, tá triste por causa do luto, então não é depressão. Não é exatamente isso, né? A depressão, ela vai ter, o paciente vai trazer diversos motivos, inclusive, para sua tristeza. Ele Entendi. pode ter momentos de tristeza imotivada, mas ele vai trazer. E o luto é um enorme fator de risco para evoluir para depressão. Então, E é normal no luto a gente ter o sentimento de culpa, assim, que nem depressão ou não? então, esse é o luto mais patológico. É pro A luto mais questão, patológico. a questão na psiquiatria é sempre frequência e intensidade. Ainda que venham eventuais pensamentos de culpa, mas que são numa baixa frequência e eles vão diminuindo, eles vão sumindo, você não vai se preocupar. Entendi. Pensamentos de culpa que estão vindo numa alta frequência. Então, o tempo todo está vindo pensamento de culpa. E numa alta intensidade, quando vem a pensamento de culpa, é muita culpa. Você vai se preocupar. Então, o segredo é ver a periodicidade dos sintomas, para ver se eles estão passando, melhorando ou se vai ficando, né? Esse é o segredo, então. Frequência e intensidade. Frequência e Frequência é a intensidade. periodicidade, mas tem a intensidade também. Quantas vezes vem e quão forte nas horas que vem ele é. Entendi. Entendeu? Muito bom. E como que a gente começa a tratar o luto? Seja o luto patológico, o luto não patológico, precisa introduzir remédio, né, medicação, como que a gente faz isso? Uhum. A primeira coisa é diferenciar. Já evoluiu para um quadro de transtorno de estresse agudo, ou de estresse agudo não. Já evoluiu para um quadro de transtorno de adaptação ou para um quadro de depressão? Aí eu vou pensar no fluxograma de tratamento de cada um desses transtornos. Acho que vale falar do transtorno de adaptação. O transtorno de adaptação é isso, assim, são reações, são sintomas pontuais perante um estressor que não tem tempo suficiente para ser depressão, que é 2 semanas ou mais, e que, enfim, estão muito, muito relacionados ao estressor, tá? Então, esse é um dos grandes problemas. Transtorno de adaptação, transtorno de ajustamento mata muito. É uma causa importante de suicídio. Então, nesse momento, é sempre importante o paciente em luto você avaliar a ideação suicida. Qualquer luto que seja, tem característica mais de luto fisiológico, mas tem ideação suicida. Ah, eu Entendi. quero ficar com a pessoa que morreu, ou não me resta mais nada nessa vida, desesperança, não faz sentido continuar vivo sem a pessoa. Tendo um risco de suicídio, encaminhar para serviço psiquiátrico. Essa é a primeira coisa. Não tem risco de suicídio,
É um luto patológico, mas ainda não é um quadro depressivo, é um luto mais fisiológico. Psicoterapia de suporte. Então, é encaminhar um paciente para um quadro, um tratamento de suporte. Então, a pessoa vai lá, vai fazer mais a escuta, vai trazer algumas intervenções pontuais para fazer alguma ativação comportamental, para a pessoa voltar a fazer algumas coisas, estimular que ela se relacione com outras pessoas. Quadros de luto um pouco mais graves, você pode encaminhar para terapia interpessoal, que são 12 sessões, que vai ajudar a lidar com o luto e reestruturar a vida da pessoa. Então, o primeiro tratamento seria mais de psicoterapia. Entendi. É um luto mais grave, você tá claramente evoluindo para um quadro depressivo, tratamento de quadro depressivo. Sempre É, reavaliando risco de suicídio. tá. A gente usa os scores de diagnóstico, o algoritmo diagnóstico da depressão também, nesses casos de luto patológico, para a gente saber se a gente já está entrando Pode nesse usar, cenário. Pode usar. pode usar. Entendi. Então, e o tratamento farmacológico vai no tratamento farmacológico padrão de depressão, né? Comum, né? Seria Às da depressão vezes, bipolar. a depressão pode ser psicótica. Então, você vê que o paciente já tem um delírio de ruína, que é isso, tá tudo, né, tudo dando errado, ele é totalmente desesperançoso, um delírio nihilista, então assim, não vê sentido nenhum na vida, vivemos para quê? Quando o paciente está com conteúdo de fala muito, muito, muito delirante, a ideia é entrar com antidepressivo e antipsicótico. Entendi. Então, se tem Então, sintoma psicótico, a gente reavalia entrar já com um antipsicótico. Se primeira antidepressivo e geração, antipsicótico, entendi. Segunda geração, né? e segunda geração, ideal segunda geração. Tem alguma preferência para algum em específico, assim, da sua prática clínica? Olha, a gente usa muito risperidona, dose baixa, para, enfim, depressão psicótica nesse contexto. Pode-se usar olanzapina, mas olanzapina, enfim, para um cardiologista é horrível de ouvir, né? É ruim. Para os próprios psiquiatras, a gente fica muito tenso quando tem que dar olanzapina, mas às vezes é o melhor antidepressivo que tem. Uhum. Antidepressivo, antipsicótico que nós temos. A quetiapina, que clínico acaba usando bastante, a gente também usa muito. Para ela ter uma dose antipsicótica, a gente vai falar de 500 miligramas para cima. E Nossa, geralmente, então 25 de quetiapina, você fala, estou prescrevendo um antipsicótico. é Não mais um tá. sedativo, né? É sedativo, ali até 150, 200 miligramas, ele é um serotoninérgico, né? Então ele vai ser Entendi. antidepressivo. Tudo bem. Acho que são opções boas, assim. Aripiprazol. Puxando um pouco para minha parte, só lembrando, né? Prescrevendo antipsicótico, lembrada, principalmente segunda geração, lembrado, rastreio de síndrome metabólica, né? Ver se esse paciente ele tem risco, né? Então, tratar um pouco mais agressivamente. Só que nesse cenário é complicado, que às vezes o paciente ele não tem insight da doença, às vezes ele não tem. Não está afim de se tratar, né? Então, às vezes a gente tem que focar primeiro no primeiro problema. Às vezes o paciente chega, tá com depressão, hipertensão, diabetes, tudo, puta. Aí focar naquilo que é mais grave e no que a gente vê no dia a dia é a depressão mesmo, porque se o paciente tem essa doença, ele acaba não tendo vontade, não tendo volição de querer tomar as medicações. É sabido, assim, que nesse estudo que eu falei, dessa corte holandesa, ele viu também uma associação de aumento de mortalidade nesses pacientes com luto, tá? Nos pacientes com luto tem um aumento de 10 a 12% de mortalidade, Nossa, bem alto, né? bastante. E, curiosamente, puxando a parte da cardiologia aqui, tem um aumento de 20, pode ter um aumento de até 21% de infarto agudo do miocárdio, até por evento estressor. Na prática clínica, o que a gente vê? Né? O paciente que está desmotivado a se tratar, principalmente atualmente, né, pela época do Covid, pela perda do ente querido, nesse momento de luto, ou o que a gente costuma ver também são familiares, né, por exemplo, esposo, principalmente esposo, né, que a esposa faleceu, cuidava da saúde do esposo, né, tinha acesso a todas as medicações, dava os remédios para ele, e de repente, infelizmente,
ela veio a falecer e aí ele não se cuida, não lembra do que toma, né? Então, e não tem mais vontade. Então, a gente vê essas duas partes, né? E acaba que, às vezes, a gente tenta tratar, fica insistindo, né? De tratar hipertensão, diabetes, colesterol, tratar o infarto, essas coisas, esquece, às vezes, a coisa mais importante, né? Que é você tratar o que está mais incomodando o paciente, que está impedindo dele de fazer o resto, né? Que é a E depressão nesse mesmo. caso, é o suporte psicossocial. Entendi. Ele tem que ter o suporte, né? Um idoso e tal, que não... Tem que ter um filho, uma filha lá que vai lá e vai dar o remédio. Tem que ter um Sim. cuidador. Às vezes, de fato, o cuidador falece. E aí, como é que fica? Precisa de um suporte. Não tem condição. Pode vir com hipertensão, tudo, o que você quiser, você vai Não prescrever. consegue tratar, não consegue. Às vezes não é nem falta de crítica apenas, é falta de organização para tomar as medicações, né? A gente vê Então, muito isso. E, infelizmente, o tempo é curto, às vezes, na consulta e acaba esquecendo de abordar. uhum. Muito bem. E não tem caso que não melhora, assim, Cláudio, do luto, assim? O que a gente faz nesses casos refratários, assim? Tem algum tipo de conduta que a gente pode fazer? Ao psiquiatra. Ao psiquiatra. E Muito bom. mesmo o psiquiatra Então, tem muita dificuldade. essa parte que você tocou é muito importante, assim. Quando que a gente tem que encaminhar esse paciente? Lógico, né? Se tiver acesso, se o seu local, seu paciente conseguir ter acesso ao médico psiquiatra, sempre é importante encaminhar ele, né? Para tratar da doença com especialista, claro. Mas a gente sabe, conhece aí a realidade brasileira e sabe que isso às vezes é muito difícil, né? Então, onde que é o ponto que você fala, preciso encaminhar esse paciente para o médico psiquiatra? Se a cada luto encaminhar para o médico psiquiatra, até conseguir a vaga, né, do SUS, como a gente sabe, já, já se resolveu espontaneamente. Entendi. Então, cabe muito saber diferenciar. Isso aqui é um luto que está evoluindo mal, um luto mais maligno, patológico, preciso ficar de olho, ou já abriu um franco quadro depressivo, ou tem risco de suicídio. Risco de suicídio é muito importante avaliar nesses pacientes. Tem risco de suicídio, é emergência psiquiátrica na hora. Seja qualquer o grau de risco de suicídio, né? Não, evidentemente não qualquer o grau, mas assim, se tiver alguma insegurança na estratificação de risco de suicídio, encaminha. Agora, se for um baixo risco de suicídio e você tem essa confiança de baixo risco de suicídio, com suporte social em caminho para internação domiciliar e vigilância, né, de familiares, trazer a emergência se necessário. O paciente, então, tem um suporte social e tem um baixo risco, tudo bem ele acompanhar, fazer um acompanhamento bem frequente até resolver esse baixo risco de suicídio. Agora, tem um moderado risco de suicídio, tem um alto risco de suicídio, eu não encaminharia a um serviço de emergência psiquiátrica. Eu acho que a gente pode até falar sobre risco de suicídio outro dia, Sim, sem dúvida. né? Que é um Então, capítulo à parte. então tá joia. Claudião, mais algum tipo de luto assim que a gente deixou de escapar para comentar? Pensando. O luto complexo, né? Luto persistente, traumático, relacionado a eventos de estresse pós-traumático, um atropelamento, alguma coisa, tomar um tiro num assalto. Isso tem um risco de gerar um estresse pós-traumático, e esses pacientes com estresse pós-traumático e luto, eles podem evoluir depois de se cronificar por bastante tempo, 2 anos, enfim, os critérios de luto complexo persistente ainda não estão tão bem definidos, é uma condição de estudos posteriores. Esses pacientes têm um prognóstico muito ruim, porque é uma mudança no perfil de personalidade mesmo, Entendi. de enfrentamento, de funcionamento psicossocial, é muito difícil a recuperação. Entendi. Então, centros de especialista mesmo. Respondendo aqui a pergunta, tem um colega aqui que perguntou, o Heitor perguntou, no primeiro momento do luto fisiológico, né? Seria normal o sentimento de culpa? E o que poderia ser feito de diferente? E no segundo, terceiro momento, quando que ele
você devia se preocupar com esse sentimento de culpa? Uhum. Tem aqueles estágios que são bem teóricos de Ross, né? Que é negação. Então, ocorreu o luto, ou está na iminência de ocorrer o luto, e a pessoa não entra em contato, né? Não acha que vai acontecer, ela faz outras coisas, ela vai falar, né? Enfim, vai cuidar do seu trabalho, ela entra em negação, ela não entra em contato com o fato de que vai existir ou ocorreu o luto. Então, da negação vai para, teoricamente, né, pode ir para raiva, aí a pessoa fica com muita raiva, não quer, xinga Deus, não faz sentido a vida, fica bravo com tudo, bravo com os médicos, sobra para os médicos, depois a barganha. Então começa a fazer promessas, não só de cunho religioso, assim, várias promessas, algumas coisas de pensamento mágico. Depois uma fase de depressão, que depressão não é transtorno depressivo maior, é uma depressão. E por fim, aceitação. Então, se a gente for pensar, esses estágios dificilmente ocorrem nessa ordem e você consegue, eles vão ocorrendo juntos. Cabe identificar um pouco, o paciente está em qual estágio, qual a intensidade dos sintomas nesse período e qual, de novo, a frequência e intensidade. Quantas vezes vem esse pensamento de culpa durante o dia e quão intenso é esse pensamento de culpa. Putz, eu podia ter feito diferente. Não, não, mas não, pensando bem, eu não podia ter feito diferente. Então você vê, veio um pensamento, você foi lá, você reformulou, repensou, e isso a terapia vai ajudar você a fazer, e aí você fala, não, isso aqui é irreal. Luto patológico, veio o pensamento de culpa, a culpa é minha que aconteceu isso, eu devia ter falado antes que eu suspeitava que estava com câncer, porque teve um dia que eu vi que tropeçou e aquilo lá já era o tumor cerebral, e eu demorei para falar, se eu tivesse falado. Então, assim, você vê a amplitude, a intensidade desse pensamento é muito maior. Entendi. Então, a mensagem é frequência e intensidade, então, dos sintomas, Sempre, né? Gostei sempre, muito sempre. dessa analogia do mar, achei muito legal. Muito legal mesmo. Sempre. Claudião, aprendi muito com você aqui, viu? Muita discussão muito rica aqui, viu? Com você. Realmente, agora, para mim, pessoalmente, vai ficar mais fácil, assim, Ah, saber que bom, que bom, que a bom. diferença de luto, assim, depressão. Então é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida aqui? Acho que não. Então, se esse vídeo ajudou vocês, pessoal, curta, compartilhe, manda aí para os seus colegas, ajuda a gente aqui, segue a nossa página para dar uma força para a gente. Sugestões são muito sempre bem-vindas. Tá joia? Muito Especialmente de obrigado. temas aí de psiquiatria. Exato. Qualquer tema aí, se vocês querem ajudar a gente a propor um tema, a gente consegue falar assim. Muito obrigado por Cláudio aí, por dar essa brilhante aula. Boa noite, tudo de bom pra vocês. Até a Boa noite a próxima. todos. Obrigado, Fernando.